Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Boa tarde a todos. Agradeço aos mentores da Associação Espírita Lauro Machado e aos seus dirigentes por mais esta oportunidade. Nós estamos no capítulo 8, oitavo, do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E o tema de hoje é escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Todos nós temos uma ideia do que seja escândalo. Escândalo é tudo aquilo que é ostensivo, tudo aquilo que agride, que repercute negativamente, que chama atenção, que choca. Né? Uma vestimenta pode ser escandalosa. Imagine um casamento numa igreja e a pessoa aparece de sunga ou de biquíni de praia, etc. E vemos ações da Polícia Federal, ultimamente aí na televisão, de questões relacionadas a desvios de dinheiro que seriam destinados à Covid-19. Então, dinheiro que seria utilizado para salvar vidas sendo desviados por maus políticos, por empresários gananciosos, etc. E, claro, isso é um grande escândalo, porque além de chocar, é desumano, Porque esses administradores, esses maus políticos, esses maus empresários, eles não se preocupam com o escândalo. Eles não se preocupam com as vidas que podem ser perdidas por causa do ato deles. E principalmente os políticos, eles se esquecem de que eles foram eleitos para administrar, para legislar para o país, para o Estado, para o município. Eles se esquecem de que eles receberam uma grande missão, uma grande e importante missão, a missão de melhorar a vida dos mais necessitados, de promover a igualdade social, de proporcionar uma vida mais digna à população. Uma melhor educação, uma saúde melhor, segurança, etc. E eles se esquecem, principalmente, de que serão cobrados pelas suas atitudes algum dia. A fatura virá, pode ter certeza. Porque pode ser que pela justiça dos homens eles sejam absolvidos, pode ser que até que nem sejam descobertos. Mas certamente não escaparão da justiça divina. Porque nada pode ser escondido de Deus. Eu dirijo o carro em excesso de velocidade. O guarda pode me pegar e me multar. Mas por outro lado também o radar pode me pegar e me aplicar a mesma multa. Bom, quando o texto fala de escândalo, ele está se referindo aos atos voltados para o mal.
e até mesmo pelos nossos pensamentos voltados para o mal. Então não precisa o ato se exteriorizar para se aplicar a lei da causa e efeito. Basta o pensamento, né? Então, se for feito de forma extensiva para todos verem, se foi feito às escondidas, ou mesmo se tiver permanecido só no pensamento, será um escândalo, né? No sentido trazido pelo Evangelho. A grande verdade é que, para todos os atos da nossa vida, sejam eles quais forem, será acionada a lei da causa e efeito. Dessa lei ninguém escapa. Porque é um mecanismo regido pelas leis de Deus, né? As leis divinas ou naturais. E a pena será proporcional à ação praticada ou pensada. Assim como o mérito por uma atitude voltada ao bem será proporcional ao bem praticado. É causa e efeito de qualquer forma. Amor gera amor. Violência gera violência. Todos nós somos obras da criação. Então, num determinado momento, um certo princípio inteligente foi transformado em espírito. É a obra da criação. Quando isso ocorreu? Não sabemos. Não se sabe. Só Deus vai responder essa questão. Mas o fato é que o espírito nasce simples e ignorante. Simples nos valores, ou seja, não tem desejos, não tem sonhos, e ignorantes no conhecimento. Falta-lhes o conhecimento. Então aí começa a jornada. Só que nós não surgimos puros moralmente, como pode-se pensar, mas surgimos ingênuos, simples e ignorantes. Com o passar do tempo, por meio das diversas encarnações, chegamos ao nosso estágio evolutivo atual. Portanto, cada um de nós tem a sua própria história. Cada um de nós tem o seu próprio currículo. E nem todos os espíritos têm o mesmo tempo de criação. Uns chegaram ao mesmo estágio que nós estamos, mais rápido, outros de forma mais lenta, mas isso não é o importante. A questão é que nós vivemos, ou seja, o espírito mais novo ou não, no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. E porque vivemos num mundo de provas e expiações, nós somos todos espíritos imperfeitos. Estando neste planeta, no planeta Terra, salvo raríssimas exceções de missionários que aqui estiveram, como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Buda, Gandhi, etc. Bom, fora essas exceções de missionários, né, todos nós somos espíritos inferiores. Uns mais, outros menos. Desse modo, cada um de nós carrega dentro de si, em razão da inferioridade, uma cota de maldades, entre aspas, né? Essas maldades. Porque se não fôssemos assim, nós seríamos espíritos mais perfeitos do que somos. E nós estaríamos vivendo num mundo mais elevado, né? Só que nós não admitimos essas maldades, entre aspas. Nós não admitimos que elas existem dentro de nós e nós perdemos tempo justificando os nossos erros, né? Achado não é roubado, o mundo é dos espertos, farinha pouca, meu pirão primeiro. Errar é humano. Sempre eu quero o perdão das minhas ofensas, mas eu não me preocupo em perdoar os erros dos outros. É preciso pensar no próximo. Eu preciso pensar no próximo
próximo, eu preciso enxergar pelas atitudes do próximo o que está errado em mim. Funciona como uma espécie de espelho, espelho da personalidade, espelho do caráter. Tem um pensamento de Emmanuel que é mais ou menos assim: conserta em ti aquilo que você vê de errado nos outros. Reflita sobre o que te escandaliza ao ver o ato do próximo e conserte esse escândalo que certamente existe dentro de você. Ah, mas eu não sou corrupto. Será mesmo? Será que se eu tivesse as mesmas oportunidades que esses corruptos aí que a gente vê na televisão têm, eu também não faria o mesmo? Não sei. Vai de cada um, vai da evolução de cada um. O fato é que todos nós somos espíritos inferiores. Espíritos que ainda não alcançaram uma evolução tal que teríamos que viver num planeta mais elevado. Bem, falar assim, não, eu não roubaria tanto. Não, aí não absolve. Aí ia cair na lei divina no final da mesma forma. Porque a lei divina, ela é educadora. A lei divina não precisa de provas. Não precisa de documento, não precisa de testemunha. Pelas leis terrenas, sim. Eu somente serei condenado se houver provas de que eu cometi determinado crime. Por isso é que, às vezes, uma pessoa, mesmo tendo cometido o crime, ela não é condenada. Não é que ela não fez, é inocente. Não. É que não se tem provas contra aquela pessoa. Não se conseguiu as provas. É o tal do crime bem feito, do crime perfeito, etc. Mas para Deus, basta verificar. Não precisa de prova. No caso de uma pessoa que enriqueceu ilicitamente, a pessoa ganha bem, ganha 10 mil por mês, ganha 20 mil por mês, ganha 30 mil por mês. Bom, então ganha muito bem. Só que essa pessoa tem 5 apartamentos, tem um iate, viaja para o exterior várias vezes por ano, gasta uma fortuna quando vai em restaurante chique. Como isso é possível? Tudo bem, ele ganha bem, ganha um bom salário, mas não dá, para isso não dá. Então é o me engana que eu gosto. Então, para Deus não adianta dizer que essa pessoa, que esse apartamento, que esse iate é de um amigo, que a ida para o exterior é a convite de alguém, que a conta do restaurante é sempre paga por um parente rico. Porque Deus sabe a verdade. Deus não precisa de prova. E Ele sabe a verdade, sabe os métodos que a pessoa utiliza para esconder os erros, para camuflar. Né? Então, se a pessoa desviou dinheiro da saúde, seja político, seja empresário, seja diretor do hospital, responderá na mesma proporção por todos os sofrimentos causados para aquele que não teve o atendimento médico adequado, para aquele que deixou de ter o atendimento em razão do dinheiro desviado. A mensagem de hoje sintetiza dizendo que o escândalo é o resultado efetivo do mal moral. Resultado efetivo do mal moral. No começo dos itens 13 e 14, Allan Kardec inicia os parágrafos afirmando, no parágrafo do item 13, é preciso que haja escândalo no mundo. No início do parágrafo do item 14,
é necessário que o escândalo venha. Por que Kardec diz isso? Que é preciso que haja o escândalo, é preciso que o escândalo venha. Porque nós somente enxergamos defeitos nos outros. E sempre procuramos justificar os nossos erros. Aliás, quando a gente erra, quando a gente admite que erra, a gente fala, eu acho que eu me equivoquei. Nós temos que ter sempre em mente que nós estamos no planeta Terra. E nós estamos nesse planeta para desenvolver valores. E que o nosso planeta não é o céu, nem é o inferno. É um mundo de provas e expiações e nós somos alunos rebeldes, alunos repetentes, inseridos nessa escola de aprendizado. A mensagem de hoje nos orienta a fazer ajustes em nós para que a gente possa seguir as leis de Deus. Nos mostra que a nossa jornada evolutiva é feita por meio de degraus. E nos mostra principalmente que nós não nos conhecemos profundamente. A gente pode achar que se conhece, mas essa não é a realidade. Se fizermos o balanço diário, ensinado por Santo Agostinho na questão 919A do Livro dos Espíritos, interrogando a nossa consciência todos os dias antes de dormir. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer o balancete diário. Vamos descobrir, aos poucos, o que nós precisamos mudar para a nossa reforma íntima. O que deve ser reformado em nós. Pedro disse a Jesus que o amava e que jamais o negaria. Mas quando ele foi pressionado, perto do dia da crucificação de Jesus, Pedro negou Jesus por 3 vezes, como Jesus havia dito a ele. Você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Então, Pedro achou que se conhecia, mas ele descobriu que não. A partir desse momento, então, Pedro passou a ter a exata dimensão do quanto Jesus o amava. No livro Paulo Estevão, psicografado por Chico Xavier, nós vemos que Paulo de Tarso perseguia os cristãos. Mas depois ele se tornou o maior divulgador da doutrina cristã. Depois que ele se reconheceu e depois que ele descobriu os erros que ele cometia, aí sim ele se tornou um grande apóstolo, um sábio apóstolo. Quando Paulo de Tarso fazia aquela viagem de Jerusalém a Damasco, ele chegou até a ficar cego, né? Jesus o resgatou, de tal modo que ele se tornou um grande cristão, divulgando os ensinamentos de Jesus. E é por isso que o texto nos diz que é preciso acontecer escândalos para a gente se descobrir, para a gente enxergar os nossos erros, desde os erros pequenos até os erros maiores. O homem precisa viver em sociedade. Por quê? Diante dos problemas do dia a dia, seja em casa, no trabalho ou no futebol do final de semana, a vida vai nos mostrar tudo aquilo que nós não sabemos sobre nós. Porque na maioria das vezes nós somente julgamos os outros, mas nós não nos julgamos. Lendo o tema de hoje, eu me lembrei de uma história de um homem, né, que ele trabalhava num escritório. E esse escritório atendia os clientes. Quando o cliente chegava, a atendente vinha, levava ele até a mesa desse homem e puxava uma cadeira para o cliente sentar.
Terminava ali a conversa, a entrevista, etc. O cliente ia embora, mas a atendente não te retirava a cadeira. Ele tinha que se levantar, ir lá, tirar a cadeira, para liberar o espaço de circulação e para ninguém tropeçar também, etc. E certa vez ele reclamou com a mulher, falou assim, olha, eu estou cansado de retirar, contou a história e falou, eu estou cansado de retirar a cadeira. Se eu não tirar, ninguém faz. Ninguém vai fazer isso. Então eu vou parar e quero ver o que acontece. Ah, que se dane. A esposa disse, mas meu bem, nós estamos casados há 20 anos. E durante todos esses anos, você chega em casa, janta, não tira o prato da mesa e nem volta a cadeira para o lugar para debaixo da mesa. Eu é que faço isso há 20 anos. O homem percebeu então que ele estava incomodado com os colegas de trabalho, mas ele praticamente fazia o mesmo na casa dele há 20 anos. Quando ele fazia em casa, ele achava natural. Mas essa mesma naturalidade ele não enxergava no seu local de trabalho. Tem uma outra história também de um casal jovem que se mudou para um bairro lá e tal, e a esposa naquele momento ainda não trabalhava, só o marido que saía para trabalhar. E na parte de cima da casa, pela janela do quarto, ela viu o terreno vizinho. E a vizinha com quem ela não tinha contato ainda, né? Eles eram recém-chegados no lugar. Ela via que a mulher lavava a roupa, pendurava a roupa no varal, e ela via a roupa amarelada e tal. E sempre comentava com o marido quando chegava em casa. Falava assim, puxa vida, aquela mulher, puxa vida, ela lava a roupa, mas é mal lavada, a roupa está sempre amarelada e tal. Sempre contando a mesma história. Sempre que a mulher lavava a roupa, contava a história. Passou alguns dias e a mulher não tocava mais no assunto da vizinha, da roupa e tal. Aí ele falou assim, querida, escuta, a vizinha não tem mais lavado a roupa? Eu falei, não tem lavado sim. Mas então, ela deu uma melhorada, tá? Mas sabe o que é? Que eu fui perceber a vidraça da janela estava suja por fora. Quando eu percebi, eu limpei o vidro da nossa janela e eu pude ver que, olha, a roupa dela é bem branquinha e ela lava bem a roupa assim, viu? Quando ele falou assim, Então, nós costumamos a olhar os outros através dessa janela opaca. É aquela história. Apontamos o cisco no olho do outro e não enxergamos a trave diante de nós. Se meu filho faz travessuras, eu digo, nossa, esse menino é esperto, olha que vitalidade, tá ligado no 220. Mas, se o filho do vizinho faz a mesma travessura, eu digo, poxa, mas que menino mal educado, hein? Puxa, o pai precisava dar uma educação melhor para essa criança. Dessas histórias, é só para a gente observar o seguinte, que nós não somos exemplo para o mundo. Se alguém não age como eu não posso dizer que aquela pessoa está totalmente errada. Nós somos iguais nas nossas diferenças, né? Quando nós prestarmos atenção em nós mesmos, quando nós atentarmos para nós mesmos com sinceridade, nós quase sempre vamos verificar que nas mesmas circunstâncias, na mesma situação, talvez nós agiríamos igual ao erro que a gente aponta e talvez cometeríamos o mesmo erro que nós sempre apontamos nos outros. Quando enxergamos em nós os nossos escândalos, a gente se assusta, fala assim, nossa, meu Deus, existe um monstro dentro de mim.
E é claro que quando Jesus disse, se a vossa mão for motivo de escândalo, cortai-a. Isso é uma alegoria, é uma figura de linguagem. O significado do se a vossa mão for motivo de escândalo, cortai-a, é elimine os motivos do vosso escândalo. Porque é óbvio que não adianta cortar a mão, arrancar o olho, cortar a perna, se aquilo for motivo de escândalo, se a gente não se arrepender com sinceridade, se aquele arrependimento não for sincero. Agora, enxergar, o texto é claro, de que enxergar os nossos escândalos é necessário. É necessário porque é só assim nós veremos que nós não somos melhores do que ninguém. Bom, para toda ação há uma reação e gera consequências. A dor não é a causa, a dor é a consequência, né? Óbvio, né? Então, por meio da dor, é que eu vou refletir qual foi a causa. É a dor que me faz parar para me observar e verificar que se eu quiser melhorar, eu tenho que mudar meus hábitos. Nós precisamos parar com o coitadismo, com o vitimismo. Nós não somos injustiçados, coitadinhos. Se nós sofremos, é porque somos culpados. Deus não castiga. Nós é quem nos castigamos por atos pretéritos. E não é porque eu matei alguém por estrangulamento em vidas passadas que na outra encarnação eu serei estrangulado também. Não, mas esse não é o método e não é esta a justiça divina. É claro que eu terei que responder pelos meus atos. É óbvio. Por quê? Deus não castiga. Tudo bem, já dissemos. Quem nos castiga somos nós mesmos pelos nossos atos. São as consequências dos nossos atos. Mas se é assim também, Deus não pode perdoar. Porque não seria justo Deus passar uma borracha nos meus erros como se nada tivesse acontecido. Aí não haveria justiça divina. Só que então, Deus, por ser misericordioso, Ele nos proporcionará os meios da gente se redimir. Nos dará a forma de como a gente possa pagar os débitos que nós contraímos nas nossas jornadas. Deus sempre vê a criatura com amor. E o amor de Deus é infinito. Não é como o nosso amor. O nosso amor é parcial. O nosso amor é pequeno. O nosso amor é seletivo. O amor de Deus não. O seu amor é universal e não tem fim. Por mais errados que estejamos, Deus sempre nos propiciará meios para superar as nossas dores, para reparar os nossos erros. As dores são momentos de aprendizagem, de aproximação com Deus e não castigo. Na vida não há prêmios nem castigos, somente consequências. Essa é a realidade. O mundo é uma escola para o nosso aprendizado. Mas, graças a Deus, o nosso planeta Terra também é um hospital para a cura dos nossos males, para a reparação dos nossos erros. Quando nós emitimos um pensamento, qualquer que seja ele,
geramos energias. E essas energias pelo nosso pensamento, lançadas na atmosfera, vão buscar outras energias compatíveis com as que eu lancei e formar uma energia ainda maior. Então, por meio do pensamento, nós podemos contribuir para o bem ou para o mal. É por isso que nós fazemos vibrações. Essas vibrações são emissões de energia que, reunidas com as outras energias compatíveis, vão se fortalecer, vão se tornar uma energia muito maior dentro daquilo que pensamos. Portanto, tudo, sejam atos ou pensamentos, tudo gera consequências. Nada no mundo é por acaso e nada foge ao controle de Deus. A nossa reforma íntima virá quando modificarmos o que está errado em nós. Mas só modificaremos o que está errado em nós quando nós tivermos a humildade de enxergar esses erros em nós. Daí porque nós precisamos dos escândalos tratados no texto. Então vamos pedir a Deus que nos ensine a vigiar nossos pensamentos. Vamos pedir aos bons espíritos que nos ensine a pensar no bem, que nos ensine a amar, que nos ensine a enxergar no próximo um irmão, um companheiro da mesma jornada evolutiva. Que nós tenhamos uma semana de muita paz e de muitos progressos espirituais. Que Deus nos abençoe.